Agora, Talibã. Talibã. Essa história que está acontecendo lá nesse momento, os direitos das mulheres sendo ameaçados, obviamente, porque o passado mostra que a situação já foi bem complicada e os avanços que aquela terra em algum momento teve. O que você imagina que vai ser daqui a 2, 3 anos com o Talibã comandando o Afeganistão? Mudamos de água para o vinho aqui. Cara, só um pouquinho. Bela pergunta, vai. Bela pergunta. Não pode ser tua, só pode ter sido de algum... Não veio daqui, ó. A tela tá preta, veja. Cara, é uma coisa, agora falando sério, muito... vou falar uma coisa que parece quase tão pretensiosa quanto o Pondé, e arrogante, prepotente quanto o Pondé. Você quer um charuto para falar isso? Mas não é. É o seguinte, cara, eu leio muito, né? Sem piada, leio muito. É da minha natureza. Eu comecei a ler com 6, 7 anos de idade, nunca mais parei. É quase um addict, né? Uhum. E eu tenho, assim, um lance de esponja, assim, informação, né? Então tem um lado, cara, que é quase uma desgraça, tô te falando. Porque, por exemplo, tu fala Talibã, eu sei, sem piada, eu sei muito da história do Afeganistão, muito. Que é uma história turbulenta desde sempre. É um país que nunca foi conquistado, um povo que nunca foi vencido. Qual é o maior conquistador da história, Matheus, seu ignorante? Tiago Lacerda. Que homem, né? Puta, aquilo que é homem não é o que eu tenho lá em casa. Aquilo ali é um conquistador. Foi lá em casa até faz pouco. Sem piada. Esse todo mundo sabe, porque é indiscutível. É o Alexandre o Grande. Né? O Alexandre o Grande, com 25 anos de idade, tinha conquistado todo o mundo conhecido. Ele só não avançou mais porque o mundo acabou. Né? E o único lugar que ele não conquistou foi o Afeganistão. Daí ele casou numa cidade chamada Basra, com a Roxane, que era uma mulher. Ele era gaysaço, né? Ele casou só por um acordo, porque ele não conseguiu conquistar o Afeganistão, né? O Talibã, se você quiser estudar um pouco mais o Talibã, tu tem que estudar as chamadas guerras anglo-afegãs. A Inglaterra e o Afeganistão travaram 3 guerras horrorosas e a Inglaterra não conseguiu ganhar nenhuma no auge do Império Britânico na Índia. Talvez tu tenha visto um filme, espero que tu tenha visto, e você, falando sério, você está ouvindo esse podcast, está perdendo teu tempo, tá legal. Veja o filme The Man That Would Be King, O Homem que Queria Ser Rei, tu viu? Com Sean Connery e com o Homem que Queria Ser Rei, do John Huston. Eu sei que filme é esse. Cara, é um filme incrível. Apesar de achar que o Sean Connery não encaixava muito no papel. Não, até que encaixou. É que o outro cara é o... Me deu um branco agora, que é muito melhor que ele. Eu sei que filme você está falando. Fala sobre esses conflitos lá no meio do deserto, essa história toda, a dificuldade do relevo, essas coisas. Exato. Os caras que são 2 soldados britânicos desertores que ouvem o relato de um cara que voltou de um reino escondido nas montanhas do Afeganistão, que existia, Cazaquistão, uma merda dessa. Tá. E aí chegam lá e viram reis. Entendeu? Só que depois, obviamente, são decapitados. É uma história do Rudyard Kipling, aquele que escreveu Mowgli, que escreveu, sabe, aquele escritor que escreveu Mowgli, né? Que era um escritor inglês que morou na Índia, acho que até nasceu na Índia, que veio pro Brasil, inclusive. E aí, então, desde esse filme que eu vi, com, sei lá, 15 anos de idade, eu sou pirado no Afeganistão e do tal. E aí, o Talibã, ele foi criado pela CIA, tu deve saber, né? Em 1984, teve a invasão russa do Afeganistão, em 1990, e a CIA assinou a tal Operação Ciclone. Aliás, quem assinou foi o Jimmy Carter, o presidente que tinha fumado maconha e que gostava do Bob Dylan, né? Era tipo um Peninha. Tipo um Peninha. E tipo o Obama, né? Que ama o Dylan e etc, né? Fumou e tragou. E aí, e não o Ronald Reagan, aquele canalha, aquela coisa imunda, repugnante, desprezível, ainda bem que morreu. Mano, uma morte bem ruim, porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem? Coração bom. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Vou contar uma boa que envolve o time dele. Quando o time dele passou a maior vexame da história da humanidade, que perdeu lá pro Mazembe, eu festejei 10 dias e festejo o Mazembe Day até hoje. 10 dias ininterruptos. E aí minha filha olhou para mim e disse: pai, como pode caber tanto ódio num coraçãozinho tão pequeno quanto o seu? É porque o ódio dá para zipar.
O amor se expande, mas o ódio ele se retrai, entendeu? Então eu tenho muito ódio aqui dentro. Tá. Tenho mesmo, tenho de verdade. Eu não tenho ódio na real quando eu entro numa vibe espiritual, não tenho. Perdoo talvez até esse aí, né? Mas nesse plano terreno aqui, da política, da literatura, eu tenho e desejo e... Por exemplo, morreu o Charlie Watts hoje. Por que não morreu o Sérgio Reis? Eu preferia que morresse o Sérgio Reis. Concordo. O que o Sérgio Reis significou para a história do mundo, para a história do mundo? Nada, é uma excrescência, é um patético, com um chapelão horroroso, com uma música horrível. Sertanejo é uma das coisas mais desprezíveis, nojentas que existe, entendeu? E o rock, os Rolling Stones, são uma luz, uma transcendência, inclusive ligada ao demo, Sympathy for the Devil, né? Que é a luz mas nem o Michel Teló. O Michel Teló é um menino Michel bacana. Teló é gremista e maravilhoso, mas aquilo não é sertanejo. Tá vendo? Aquilo como eu diria, é sertanejo, Peninha. Aquilo... Não, Peninha, qual é o sertanejo. estilo musical do Michel Teló? Gaudério. Sertanejo se chama isso. Mas ele pode porque é gremista. Ok. Fala da Paula... Mas calma aí, nós mudamos de assunto aqui. Tá, então. E aí, cara, Qual Paula? Agora eu fiquei curioso. Tolero. Fernandes. A Paula Fernandes. Fala, diz que tu gosta. Eu acho ela maravilhosa. Tá, agora Vai falando participar sério. do DVD do Sérgio Reis. A única que vai continuar, tá? Quero te dizer uma coisa, falando sério. Tu é daquele tipinho, porque é o seguinte, eu também vim, porque eu achei. Eu sabia que tu era fake, porque é só te olhar e ver que tu é fake, né? Que tu fazia aqueles Em que sentido? Em que sentido? Fake, assim, tatuado, e daí, por exemplo, um cara que nem tu tinha que ser maconheiro. Não é maconheiro, tu já disse. Mas por que tinha que ser maconheiro? Por causa... Tinha. Coisa mais limitante a maconha, triste. O cara fica bobado, não consegue raciocinar, não tem condições de conversar. Não tem memória, fica não tem memória, não conversa, não lê. O cara descolado. Não tem memória, não conversa, não lê. Não lê. Não tem memória, não conversa, não lê. Olha aí, o que não seria... Não tem memória, não conversa, não lê. Peninha, você seria o maior gênio da história desse país se você não tivesse sido maconheiro. Hoje você sabe o que você é? O Peninha. Olha isso, irmão. Isso é verdade. Você podia ser um gênio. É verdade. Mas não, é um cara que o cara fala, não, vou lá ver o Peninha porque ele é muito louco. Se não tivesse fumado maconha, seria quem? Seria o Pondé. É verdade. E aí seria admirado pela fumaria charuto. Pela inteligência. Exatamente. Não, tu vê, foi bem, cara, foi bem. Para um isso. colorado foi bem. Não, foi bem. A limitação, a maconha te trouxe muita coisa ruim, tu não sabe. Mas tu sabe, falando sério agora, todo mundo... Eu comecei muito cedo, né, na Zero Hora. Eu entrei na Zero Hora no dia 9 de agosto de 76. Eu tinha recém feito 18 anos. E, cara, eu já escrevia parecido com o que eu escrevo hoje. E eu falava mais do que eu falo hoje. E eu já tinha lido muitos dos livros que me deram essa formação que eu tenho hoje. Eu tinha um grupo que tinha lido Marx, tinha lido Capital, a gente tinha lido Freud, a gente tinha lido Darwin, de verdade, grupos de estudo, desde os 15, 16 anos de idade. Então eu já tinha lido muito, eu já era bem formado intelectualmente. Aí eu entrei lá e eu escrevia bem e rápido. Os caras olharam e disseram, vai ser o maior gênio que já apareceu. Juro, eu sou uma imensa decepção, juro, para todo mundo que conviveu comigo dos 17 aos 20. Eu sou uma gigantesca decepção. Porque eles acharam que ia ter... Mas é que eu já estava formado, entendeu? Eu não tinha muito mais o que crescer dali. E achavam que eu ia... E até eu escrever o meu primeiro livro, que é 98, A Viagem do Descobrimento, que é um livro que explodiu, vendeu 420 mil exemplares, e eu ganhei todos os prêmios, saiu em vários países do mundo. Até então todo mundo dizia, Peninha... Deve ter sido a maconha que destruiu ele, ou deve ter sido a mãe que destruiu ele, porque é mãe dominadora. Deve ter sido o Porto Alegre que destruiu ele. Todo mundo, os caras falam assim, Peninha ser um gênio, mas não vingou. Não vingou. Agora, nunca ninguém achou que tu ia ser nada, né? Nada. Isso é bom, não tinha expectativa nenhuma. Nem teus pais, né? Não. Não, eles acham pior. Teus pais achavam que tu ia ser bom no basquete. Posso te falar? Não. Achavam que tu ia ser bom. Meu pai sabia que não, porque eu tinha problema com lance livre. Meu pai falava o seguinte, meu pai e minha mãe, eles achavam que eu seria um grande fracasso. No que, no caso, acertaram. E eu vou te falar, a impressão é essa. Mas posso te falar, sabe esse lugar que a gente tá aqui agora? É meu. É casa própria? O quê? Casa própria. E o dia que eu imaginei que eu ia ter uma casa própria... Casa própria. E vou te dizer outra coisa. Mas, pessoal, você tá vendo, a casa é exígua. Não é grande. Quantos quartos? Tem 3 lá? Tem dois. Apartamento, o cara mora num apartamento de 2 quartos, cujo prédio tem bandeira do Brasil. Classe média, quase classe média baixa. Isso, mas sou mesmo. Sou mesmo. E pra mim isso já é uma grande vitória.
Eu não vou ficar... Eu não vou buscar as estrelas. Meu negócio é esse mesmo, Peninha. Eu não moro lá na Dona Laura com a 24... Dona Laura Mostardeiro, sabia? É a rua Mostardeiro e ela chamava Dona Laura Mostardeiro. Olha isso! Não, uma história louca dos mostardeiros são incríveis. E vou te contar mais. A Dona Laura Mostardeiro, ela era baiana. E ela fez as primeiras festas mistas de Porto Alegre. Eles tinham a Chácara Mostardeiro, que foi a primeira pessoa mistas, que quer dizer, negro homem e mulher. branco. Não, negro e branco, em Porto Alegre, impensável. E aí tem essa acusação, e agora falando assim, nós não vamos entrar nesse assunto, não vamos, mas eu vou te dar, que tem uma acusação espúria, canária, de que o Grêmio é racista, na sua origem. É falsa, e foi o Inter que inventou, juro por Deus. Eu tô falando sério, é que eu não entro nesse assunto porque assim me pira. O Grêmio nasceu na Baixada Mostardeiro, tu sabe, o Parcão era o estádio do Grêmio, né? Sim. Era o Prado e o estádio do Grêmio. Sim. Por causa da família Mostardeiro. Né? O Grêmio surgiu na Chácara Mostardeiro. A Chácara Mostardeiro era uma grande área de mato que hoje virou esse horroroso Parcão. onde esses bolsonaristas nojentos se reúnem. Reúne mas lá. Subindo uma rua, Pedro Weingartner, tu conhece essa rua? Na frente dos Caixeiros Viajantes. Foram eles que doaram o Caixeiros Viajante, os Mostardeiros. Na esquina da Castro Alves com a Pedro Weingartner, Pedro Weingartner era um pintor maravilhoso, que tu na tua ignorância não conhece, mas é um pintor incrível, sério, um pintor lindo, que eu amo, consegui um quadro dele. Cada quadro dele custa 50 pau. Eu, por milagre, consegui por 5 mil reais um quadrinho pequeno Você dele. comprou 5 mil reais um quadro e eu sou ignorante? Deixa eu tentar entender aqui. Teu investimento de 5 reais num quadro. E eu sou ignorante porque eu sou um cara de classe média que mora em São Paulo. Eu não tô te entendendo. Eu comprei o quadro dele por 5 mil reais. Se eu quiser vender hoje por 10 mil, eu vendo, só que eu não vendo. Mais ignorante ainda. Podia faturar 100% do valor num quadro que tu nem olha mais. Esquina com a Castro Alves. Por que Castro Alves? Por quê? Porque é o poeta dos escravos, né? E ali ficava a tal colônia africana. Era um quilombo, uma favela em Porto Alegre. E ela trouxe representantes da favela para jantar e dançar saraus na casa dela em 1903, no lugar mais reacionário do mundo, que é o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O racista. Não é que Porto Alegre seja racista, sabe assim, tu fazer a acusação que Buenos Aires é racista, o Uruguai é racista e o Rio Grande do Sul é racista, tem um lado que tu tem razão, mas é uma acusação espúria, porque, sabe, a formação é diferente, é super pouco negro e tal. Assim, tem um quê de racismo? Tem. O que não justifica o fato de ser racista. Exatamente, mas não é tão racista assim. Tem um cerne na sua origem racista. Só que eu quero dizer que é muito mais incrível ela ter feito essas festas em Porto Alegre do que ter feito no Rio de Janeiro ou mesmo em São Paulo.